A situação política é o principal risco para a economia e a moeda, porque ninguém sabe ao certo quem serão os candidatos às próximas eleições presidenciais em 2018. At the presidential election in 2018. Hello, Felipe. Felipe, seja bem-vindo ao Ducascope TV. Hoje nós vamos falar sobre a economia e a situação política do Brasil e sobre o desempenho do par euro-dólar e de Portugal. Começando com o Brasil, a economia parece estar se saindo muito bem, mas a situação política está tensa novamente. Você poderia falar um pouco sobre a situação atual do Brasil? Tell us what the current situation in Brazil is. Hello, good morning. Olá, o real brasileiro está muito mais forte do que no início de 2016 e tem sido negociado entre 3,10 e 3,15 diante do dólar nas últimas semanas. A força do real, que subiu cerca de 5% diante do dólar este ano, poderia ser um pouco intrigante, considerando a situação política e econômica do país. Puzzling given the economic situation and the political situation also. Nós estamos tentando sair de uma recessão que já dura 2 anos e, obviamente, a situação política é bastante confusa, mas em se tratando de economia, a conta corrente está melhorando e a balança comercial está positiva em um nível histórico, o que explica um pouco a força do real, juntamente com essa convicção de muitos analistas de que o pior já passou. Why real is strengthening, and also this conviction by the majority of the analysts that the worst has already passed. Of course, the political situation. A situação política é o principal risco para a economia e a moeda, porque ninguém sabe ao certo quem serão os candidatos às próximas eleições presidenciais em 2018. Há muitos nomes em jogo, incluindo o Lula, a Marina, o Bolsonaro e o Dória, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo considerando essa situação de incerteza, o real brasileiro poderia ser uma boa compra, melhor ainda se passar por uma correção. Given all this situation, I think Brazilian real could be still a buy, and it could be a better buy if we witness a correction and try to buy onto that correction. Mm-hmm. And moving on to look at the euro. Passando para o par euro-dólar, essa recente alta ainda tem potencial para continuar? Nós tivemos a primeira correção relevante na sexta-feira passada, com a ajuda do relatório de emprego dos Estados Unidos, mas esse não foi o principal fator. Essa alta do dólar só foi possível porque o mercado estava muito concentrado na compra do euro. Eu continuarei apostando na alta do euro, a não ser que o par caia abaixo do nível 1,16, mas acredito que o mercado ainda esteja tentando ultrapassar o nível 1,20. Bullish to the euro, and I think the market is still trying to get to 120 and above those levels. The correlations between A correlação entre o par euro-dólar e os spreads de rendimento de 2, 5 e 10 anos já esteve melhor, porque agora os problemas políticos são o principal fator para a taxa de câmbio, em minha opinião. Não estou dizendo que a economia não seja importante, mas as decepções com as políticas de Trump são o principal fator para os mercados no momento. Portanto, a não ser que a situação política melhore, o mercado vai continuar comprando euros. I think the market will be willing to buy more euros. And finally, let's finish up with the. Finalmente, vamos falar sobre a economia portuguesa. Como anda a situação de Portugal? Actually, Portuguese economy is doing rather well in the... A economia portuguesa tem se saído muito bem nos últimos meses. A taxa de crescimento do PIB está a cerca de 3% no momento. O desemprego está abaixo de 10% e abaixo da média da União Europeia. O mix de crescimento está positivo, porque é baseado nas exportações líquidas e nos investimentos. O cenário político piorou um pouco. Julho e agosto foram meses difíceis para o governo, que vem enfrentando problemas internos, mas não acho que teremos eleições antecipadas. A snap election or an early election. So
I think the overall economy situation. Em geral, a situação econômica está boa, porque a economia da zona euro também está crescendo. Em minha opinião, o principal risco ainda é o alto nível da dívida pública, porque uma mudança rápida na política monetária do BCE poderia colocar em risco as finanças públicas de Portugal. Essa é uma vulnerabilidade que precisamos considerar, mas em comparação com os últimos 3 anos, por exemplo, a economia portuguesa está se saindo muito bem. Comparing, for instance, with the last 3 years, the Portuguese economy is now doing rather well. Felipe, thank you so much for speaking with us. Felipe, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado. Continue conectado a Dukascop TV para mais entrevistas e análises de mercado exclusivas. Até mais.